Evangelho de Mateus, o capítulo é 1. Palavra que Deus colocou no meu coração. Evangelho de Mateus, capítulo 1. O verso é o de número 18. Dentre tantos pais que nós poderíamos falar nesta manhã, o Senhor ele colocou uma palavra no meu coração, que está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 18. E nós vamos falar sobre um homem que poucas vezes, de um modo geral, nós como pregadores falamos sobre ele. Um homem chamado José. E nesse dia dos pais é o texto que Deus colocou no meu coração para que compartilhe com a igreja, você que está aqui, você em casa. E esse texto e aquilo que nós vamos discorrer ao longo dele, ele não nos direciona somente aos pais, mas ele nos direciona em algumas atitudes de José, a como sermos melhores pais, melhores mães, melhores homens, melhores mulheres de Deus. A mensagem desta manhã, ela tem como José como exemplo, como referência bíblica para que nós entendamos aquilo que Deus quer falar. E eu orava e pedia para Deus um personagem pai. Eu dizia: Senhor, no dia dos pais, fala ao meu coração acerca de um pai, aquilo que o Senhor quer ministrar à igreja do Senhor. E dentre muitos pais de histórias incríveis e sensacionais, daquilo que Deus fez, como a história que o pastor leu, que é uma história que eu particularmente amo muito, porque ela tem ensinamentos enriquecedores. Jesus ele desce do monte da transfiguração, Jesus ele vê ali algo acontecendo, ele vai ter ali com aquele povo, com aquele alvoroço, os discípulos estão ali, não conseguem expulsar o demônio daquele menino, e o pai clama diante de Jesus, Jesus faz o milagre, e aquele menino volta para casa, de uma forma como ele nunca voltou, e aquele pai vive algo que ele nunca viveu, com a sua família, com o seu filho. Então, dentre tantas histórias de pai que o Senhor poderia ter falado ao meu coração, e me levou a história de José. José pai adotivo sim de Jesus, mas pai de outros filhos, mas um homem de uma integridade enorme, porque vamos concordar que Deus não daria o seu filho na responsabilidade de qualquer um, mas ele confiou o seu filho, no qual ele vai falar em Mateus capítulo 3, quando Jesus é batizado: meu filho amado, em quem eu tenho grande prazer. Ao céu se abrir, Jesus ser batizado, a pomba vir sobre ele como símbolo, sinal do Espírito Santo de Deus, a voz que vem do céu, audível para todos de Deus, dizendo: este é meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Jesus, o unigênito do Pai, que se tornou o primogênito, ou seja, o primeiro de muitos. Ele vai nascer da Virgem Maria, e ele vai ter José como seu pai físico na terra. E é desse pai que eu quero falar, porque as lições que nós aprendemos através da vida dele não servem só para os pais, mas como eu já disse, eu quero usar o personagem pai de José pai, para que nós aprendamos para a vida algumas atitudes que fazem a diferença. Evangelho de Mateus capítulo 1, versículo 18 diz assim: o nascimento de Jesus foi assim. Maria, sua mãe, estava comprometida para casar-se com José, mas antes de se unir, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo, diga comigo, justo, e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia acerca disso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo, e ela dará à luz um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e esse
será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado, e recebeu Maria por sua esposa. Porém não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz ao filho, a quem lhe pôs o nome de Jesus. Pai, nós te louvamos nesta manhã, nós te agradecemos e te engrandecemos, porque a tua palavra ela foi aberta e foi lida, e como sempre, que ela venha gerar vida aos nossos corações, que nós venhamos diminuir, Senhor, para que o Senhor cresça, que o Senhor venha encontrar liberdade e disponibilidade no nosso coração para ministrar no mais profundo do nosso ser, para que aprendamos à luz da tua palavra a fazermos a diferença, a sermos pessoas diferentes, a vivenciarmos algumas práticas, atitudes e características que fazem com que façamos a diferença nesse tempo. Nos ajuda, Senhor, por intermédio do teu Espírito Santo, a vivenciar aquilo que o Senhor tem para nós. Em o nome de Jesus nós nos abrimos, ó Deus, nós nos disponibilizamos ao ouvir, Senhor, daquilo que o Senhor tem por ministrar, em nome de Jesus, amém e amém, aleluia. O tema da mensagem nesta manhã é atitudes que fazem a diferença. Você pode dizer comigo, atitudes que fazem a diferença. Nós poderíamos falar atitude, nós poderíamos falar características que fazem a diferença. José aqui, ele recebe uma grande bênção, porque a Bíblia vai dizer que pai, aquele que recebe a dádiva de ser pai, de ser mãe, ele recebe uma herança do Senhor. E aqui José, ele vai receber uma grande bênção, porém uma enorme responsabilidade, porque ele não seria pai apenas de uma criança comum, ele seria pai de Jesus, o Filho de Deus. Ele seria o responsável por conduzir Jesus na sua infância, na sua adolescência, e isso fica notório ao discorrer da palavra de Deus. Ser pai, como eu já disse aqui, é um grande privilégio, porém é um grande desafio. Só quem é pai sabe. Ninguém nunca nos ensinou a ser pai, ninguém não nos ensinou a ser mãe, e por mais que outros que já são lhes dê alguma direção, alguma dica, é diferente quando é com você, é diferente quando é com a sua vida, porque é um desafio, mas é uma bênção, é uma dádiva, é um presente, mas é uma grande, uma enorme responsabilidade. Eu costumo dizer que nós vivemos um tempo em que nós queremos fazer a diferença, e nós podemos sim fazer a diferença, quando nós praticamos alguns princípios e vivemos algumas coisas que nos são dadas a viver. Mas nós podemos muito fazer a diferença, mudar o mundo, quando nós começamos dentro da nossa casa, ensinando os nossos filhos, ensinando aqueles no qual o Senhor nos confiou ao longo da caminhada. E aqui Deus está confiando o seu filho a um homem chamado José e a uma mulher chamada Maria. Jesus, ele vai ao longo da palavra de Deus ser conhecido de diversas formas. João capítulo 1, 45 e no capítulo 6, versículo 42 do Evangelho de João, Jesus ele vai ser chamado de filho de José. No Evangelho de Mateus mesmo, capítulo 13, ele vai ser chamado de o filho do carpinteiro. Seu pai adotivo, José, fez com que Jesus aprendesse um pouco da carpintaria, e Jesus herdou esse título de carpinteiro. Marcos capítulo 6, versículo 33, vai falar disso, porque Jesus aprende uma profissão através da vida de José. José, ele não sendo o pai fisicamente de Jesus, o pai físico de Jesus, ele amou Jesus como um verdadeiro pai, e ele ensinou Jesus a ter responsabilidades. Ele ensinou Jesus muitas coisas que ao longo da ministração nesta manhã nós vamos compreender. Mas existem em José algumas atitudes, algumas características que nos ensinam para o nosso dia a dia, para que sejamos melhores pais, para que sejamos melhores homens, para que você seja a melhor mãe,
para que você seja uma mulher melhor, para que sejamos melhor filho, porque existem algumas características, algumas atitudes realizadas por José, este homem, pai de Jesus, mas também pai dos seus irmãos, como Tiago, como Judas, não o Iscariotes. Existe nele alguns ensinamentos que nós podemos tomar para nossas vidas e aprender através da vida deste homem de Deus, homem justo, homem reto, homem no qual Deus escolheu, porque, meus irmãos, a genealogia de Jesus não está em Maria, ela está em José. José era da linhagem, da genealogia de Davi. É por isso que Mateus, como ele escreve aos judeus, ele vai trazer isso de uma maneira mais profunda. É por isso que ele começa o seu evangelho no capítulo 1 falando de genealogia, porque o judeu tem muito disso, da árvore genealógica. Então ele vai trazer no capítulo 2 que José era da genealogia de Davi. É por isso que ele chama José de filho de Davi. Então Jesus estar na genealogia de Davi não é por conta de Maria, é por conta de José. Então existe em José uma responsabilidade de Deus muito grande. Existe em José uma confiança de Deus, porque era um homem que temia, era um homem que obedecia, era um homem responsável, era um homem que se dispunha a cumprir a vontade de Deus. Por isso que Mateus vai escrever que ele era justo. E através da vida de José, deste homem que Deus escolheu para ser o pai de Jesus na terra, através das atitudes e das práticas deste homem, nós podemos aprender também o que fazer para fazermos a diferença na vida dos nossos filhos, na vida das pessoas que estão conosco, das pessoas da qual o Senhor nos confia para discipular, para orientar, para ensinar. Pessoas que ao longo do caminho nos são confiadas no lugar no qual nós estamos inseridos, como o nosso trabalho, como a escola, como a faculdade, como a própria igreja. Porque aonde nós estamos, nós podemos fazer a diferença. E principalmente dentro da nossa casa. Ou melhor, principalmente dentro da nossa casa. Porque eu não posso ser fora da minha casa aquilo que eu não sou em casa. Pelo contrário, eu preciso ser fora de casa aquilo que eu já sou em casa. Porque eu preciso ser bênção dentro de casa para ser bênção fora de casa. Eu preciso fazer a diferença primeiro na vida dos meus filhos, das minhas filhas no caso, para fazer a diferença na vida das pessoas. Porque Deus nos confiou uma responsabilidade, um chamado, uma função, um propósito que nós devemos executar, mas para isso nós devemos aprender de que forma executar. Você foi chamado como pai, como mãe, você foi chamado como homem e como mulher de Deus, para fazer a diferença onde quer que você esteja. Tendo você a oportunidade e privilégio de ser pai físico, mas tendo você a oportunidade talvez de ser um pai adotivo, tendo você a oportunidade de alcançar pessoas do seu trabalho, da rua, da igreja, aonde quer que você esteja. São propósitos, chamados, responsabilidades, função que Deus nos dá para fazermos a diferença na vida das pessoas. E através da vida desse homem, e através daquilo que o Espírito Santo nos capacita dia a dia, nós aprendemos algumas coisas para que nós vivamos e façamos a diferença. Você crê comigo? Primeira coisa que eu aprendo, Evangelho de Mateus capítulo 1, versículo 20, nós já lemos, mas diz assim: enquanto ele, José, refletia sobre isso, eis que apareceu um anjo do Senhor em sonho, lhe dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo.
O capítulo 2, o versículo 13 vai dizer: depois que os magos foram embora, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José e disse: levanta-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique por lá até que eu avise você, porque Herodes há de procurar o menino para matá-lo. Levantando José, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. Isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Versículo 19: depois da morte de Herodes, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José pela terceira vez. No sonho, no Egito, ele lhe disse: levanta-te, tome o menino e a sua mãe e vá para a terra de Israel, porque os que queriam matá-lo já morreram. Primeira coisa que eu aprendo: seja temente a Deus. Não tem como eu fazer a diferença na vida das pessoas, não tem como eu fazer a diferença na vida das minhas filhas, não tem como eu ser um grande homem de Deus, um grande pai, não tem como você ser uma grande mãe, uma grande filha, uma grande mulher, se você e eu não formos tementes a Deus. Primeira coisa que nós aprendemos aqui. E meus irmãos, temer a Deus não é ter medo de Deus, é amá-lo de uma forma profunda, a ponto de crer e cumprir aquilo que Ele quer que nós façamos. É entender a direção de Deus e respeitar isso. A Bíblia diz que por 3 vezes o anjo apareceu para José. Meu irmão, se nós lermos a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, você vai perceber que anjo não aparece para qualquer um. Deus não se revela para qualquer um. Deus não se manifesta para qualquer um. Antes Ele só faz isso para aqueles que têm intimidade com Ele. Então, dada a circunstância, eu posso compreender que José era sim um homem de intimidade com Deus. E como que vem a intimidade, pastor Rodolfo? Por intermédio da oração. Ela vem por intermédio daquilo que eu tenho que fazer para me aproximar cada vez mais de Deus. A palavra de Deus em Lucas capítulo 2, versículo 41 vai dizer que José, ele pegava os seus filhos, inclusive Jesus e Maria, e subia ao templo. José entendia que ele não poderia ensinar ninguém, ele não poderia direcionar ninguém, ele não poderia conduzir a sua família se não fosse nos caminhos do Senhor. A Bíblia é muito clara em dizer: ensine ao filho o caminho que se deve andar. E qual que é o caminho? A palavra de Deus. Porque Jesus vai dizer: eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida. Eu e você, quando temos a responsabilidade de conduzir e de fazer a diferença na vida de alguém, nós precisamos fazer isso debaixo de um temor de Deus. Porque quando eu temo a Deus, eu busco ter intimidade com Deus. E para que eu tenha intimidade com Deus, eu vou ter vida de oração, eu vou ter vivência com as coisas de Deus. José poderia falar: mas o Filho de Deus está em casa, para que eu preciso ir para o templo? Não, mas ele pegava Jesus, os seus filhos, Maria, e subia ao templo, porque ele entendia, diante do temor que ele tinha com Deus, que ele não poderia fazer nada e nem conduzir pelo caminho correto, se não fosse por Deus. Para que eu e você façamos a diferença na vida dos nossos filhos, para que eu e você façamos a diferença na vida daqueles que estão ao nosso redor. Porque, meu irmão, pessoas em que Deus está te capacitando a falar do amor dele, são filhos que Deus está te dando para mostrar o caminho. Talvez você ainda não é pai, você ainda não é mãe, mas você tem amigos que confiam naquilo que você está falando.
Você tem pessoas que trabalham com você, que são direcionadas muitas vezes por aquilo que você ensina. Eu digo principalmente para os jovens aqui, você pode achar que não, mas você está inspirando positivamente ou negativamente alguém. Mas quando eu temo a Deus, eu cumpro os preceitos de Deus e eu vivo na direção daquilo que Deus dá. Porque por 3 vezes Deus falou com José, explicitamente através de um sonho, na aparição de um anjo. Deus confiou o seu filho unigênito ao José, homem justo, homem temente a Deus. Deus ele só vai confiar coisas a nós, Deus só vai confiar responsabilidades a nós, Deus só vai confiar filhos a nós, espiritualmente falando aqui, tá? E também fisicamente, todos os sentidos, se nós tivermos intimidade com Ele, se nós tivermos temor a Ele. Deus não vai entregar aquilo que Ele tem de mais precioso, como por exemplo a igreja, aqueles que não têm compromisso com Ele, porque a igreja não é nossa, a igreja é dEle. Então, meu irmão, minha irmã que está aqui nesta manhã, você que nos assiste, primeira atitude que eu preciso ter para fazer a diferença na vida dos meus filhos, na vida das pessoas, eu preciso temer a Deus. Quer fazer a diferença na tua família? Tenha intimidade com Deus, busque a Deus em oração, busque a Deus na igreja, busque a Deus fora da igreja, na tua casa, faça um culto, ensina os teus filhos a orarem. Meu irmão, eu já fui chamado a atenção dentro de casa pela minha filha, porque eu não orei com ela. Teve um dia que ela falou: pai, hoje a gente vai ler a Bíblia antes de dormir, porque a gente lê praticamente todas as noites. E aí eu falei: vamos, filha. E eu acabei fazendo uma outra coisa e não fui ler naquele momento. Ela disse: pai, a gente não leu ontem já, me corrigindo. Mas ela já está entendendo que não se trata do Rodolfo, se trata de Jesus. Por isso, meu irmão, tema a Deus, tenha vida com Deus, porque eu tenho a certeza que você vai fazer a diferença na vida das pessoas. Você vai fazer a diferença na vida dos teus filhos, e isso importa, meu irmão, porque nós estaremos gerando homens e mulheres com temor a Deus para o futuro. Homens e mulheres que farão a diferença no futuro, para a glória e louvor do nome do Senhor. Você crê nisso? Segunda coisa que nós aprendemos, capítulo 1 de Lucas, no evangelho, 2 evangelhos à frente. Se você não quiser abrir, eu vou ler para você. No capítulo 1 de Lucas, versículo 27, diz assim, versículo 26, para ficar entendido o contexto. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade na Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem que estava comprometida a casar-se com um homem da casa de Davi. Olha aqui o Dr. Lucas escrevendo também acerca da genealogia de José, cujo seu nome era José. Então no 6º mês, capítulo 21, versículo 26, o anjo foi enviado para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem que estava comprometida com um homem chamado José. O capítulo 2, no versículo 4 e 5, a Bíblia diz: José também saiu da Galiléia para a cidade de Nazaré, de Nazaré, e foi para a cidade da Judéia, até a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Segunda coisa que eu aprendo para que façamos a diferença na vida das pessoas: seja responsável.
Segunda coisa que eu aprendo através da vida de José, para que nós sejamos pessoas que fazem a diferença na vida dos nossos filhos, na vida daqueles que estão ao nosso redor: precisamos ser responsável. Outra característica que nós aprendemos na vida desse homem é a sua responsabilidade. Capítulo 1 de Lucas, versículo 26, a Bíblia diz que Maria estava comprometida com um homem chamado José. E a Bíblia diz que esta era virgem. A responsabilidade deste homem era tamanha que ele estava constituindo uma família de modo correto. A Bíblia vai dizer no capítulo 2 do mesmo livro que nós lemos aqui, Lucas, que chegou uma ordem para que ele fosse se alistar, o censo daquela época. E com toda a dificuldade que esse homem possuía, estando Maria grávida, a Bíblia diz que ele sai da Galileia e ele vai para Belém, a fim de cumprir aquilo que estava sendo ordenado, porque havia nele uma responsabilidade para com tudo aquilo que ele tinha que fazer. Meu irmão, para que nós façamos a diferença na vida das pessoas, nós temos que ser responsáveis. Eu não posso ser do tipo que fala: faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Sabe por quê, meus irmãos? Porque nós aprendemos muito mais com os exemplos do que com aquilo que é falado. E o Espírito Santo me ministrou isso ao coração ao longo dessa semana. Eu tenho a Lorena, como a maioria sabe, a Lorena ela tem 4 anos e a Manuela tem 1 ano. E aí a Manuela, ela praticamente já faz tudo antes da Lorena, do tempo que a Lorena fez, como por exemplo, ir ao pinico. Ela tem 1 ano e meio e ela já quer usar o pinico. E ela já faz outras coisas que a Lorena acabou levando um pouco mais de tempo para fazer. E eu ficando olhando isso, o Espírito Santo ministrou ao meu coração. Ele disse: porque a Lorena aprendeu com aquilo que vocês foram falando, mas a Manuela está aprendendo com aquilo que a Lorena está fazendo. E eu me questionei dentro disso. O Espírito Santo disse: porque nós aprendemos muito mais com os exemplos do que com as palavras. Agostinho, que a Igreja Católica o chama de Santo Agostinho, ele diz: pregue em todo o tempo, e se necessário use as palavras. Rodolfo, o que você quer dizer com isso? Que as nossas atitudes, elas falam mais que as nossas palavras. Eu posso vir aqui nesta manhã de domingo e pregar para você uma exímia palavra de Deus, de uma oratória fantástica, de uma forma muito maravilhosa, e você sair daqui falando: nossa, como o Rodolfo fala bem. Mas se você cruzar comigo ali na frente e eu estiver xingando alguém no semáforo, tudo aquilo que eu falei não valeu de nada. Porque para que eu faça a diferença na vida das pessoas, eu preciso ter responsabilidade com aquilo que me foi confiado. Qual a responsabilidade que Deus tem te confiado hoje? Seu trabalho, seu ministério, sua família. Arque com as responsabilidades que aquilo que Deus te deu exige. O problema é que muitas vezes nós queremos das pessoas aquilo que nem nós mesmos fazemos. Fica imaginando como que José ia exigir dos seus filhos compromisso com a sua cônjuge, por exemplo, se ele não tivesse tido compromisso com Maria. Como que ele ia exigir que os seus filhos cumprissem aquilo que era ordenado pela lei, se ele mesmo não cumprisse? Um dia, hoje eu estou confessador aqui. Um dia eu passei, é dia dos pais, então pode. Passei no sinal amarelo, gente, estou no altar. E eu passei no amarelo, não é verde, mas também não é vermelho, amarelo. Porque a hora que eu entrei, estava verde, mas mudou. Então é amarelo. Eu vi o amarelo. Só que a Lorena ficou olhando. A Lorena, ela me quebra. E a hora que passou por ela, eu já tinha passado. Ela olhou:
pai, você passou no vermelho. Vermelho, ó, não pode. Eu falei, não, filho, eu passei na amarela. Ela falou, pai, você passou no vermelho. Lógico que foi um caso em particular, mas uma exceção. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque imagina se toda vez eu passo no vermelho. Ela já sabe que vermelho não pode. Amanhã ou depois ela tira a carta. Ela com 4 anos de idade aprendeu que vermelho não pode, mas meu pai passa. Ela vai passar e eu vou falar para ela, Lorena, não pode. Eu tenho autoridade? Porque quando eu e você queremos fazer a diferença na vida das pessoas, primeiro o preço precisa ser pago por nós. Então, assim como nós aprendemos através da vida desse homem, desse pai chamado José, a ser responsável, uma das suas atitudes a fazer a diferença é ser responsável, que eu e você sejamos responsáveis com aquilo que Deus tem nos dado, para que aqueles que estão nos olhando e aprendendo através da nossa vida possam aprender também. E ontem nós falávamos acerca disso, eu e o pastor, enquanto nós estávamos aqui recebendo os alimentos, né, pastor? Acerca do simplesmente falar e o do fazer. E eu disse para ele, pastor, eu não aprendo com o senhor só naquilo que o senhor fala. Ele está aqui, não me deixa mentir. Eu disse para ele, eu aprendo também naquilo que o senhor faz, porque aquilo que o senhor fala, o senhor faz. E eu não aprendo só teoria, eu aprendo a prática, no dia a dia. Quem aqui já fez faculdade? Faculdade é mais ou menos isso. Eles te ensinam a teórica por alguns anos, e a prática, a vida te ensina. Mas quando você tem alguém que não só fala, mas mostra o caminho com a sua vida, isso torna o caminho mais fácil. Que eu e você, como pai, como mãe, como homem, como mulher, como filho, como servo de Deus, possamos facilitar o caminho, sendo nós um exemplo de servos responsáveis de Jesus, que é o verdadeiro caminho. Terceira e última coisa, versículo de número 24, lá no Evangelho de Mateus de novo, capítulo 1, versículo 24 e 25 diz: quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado, e recebeu Maria por esposa, porém não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem lhe pôs o nome de Jesus. Terceira e última coisa que eu aprendo aqui: seja obediente. Quer fazer a diferença na vida de alguém? Quer fazer a diferença na vida dos teus filhos? Seja obediente. José aqui no versículo 19 do mesmo capítulo 1, ele é chamado de justo. José, ele cumpriu com todas as ordens que lhe foi dada. Se nós formos entender um pouco, José circuncidou Jesus. José, ele não se relacionou com Maria antes do tempo do tempo correto. José não deixou Maria diante de uma situação adversa, antes ele a recebeu como esposa. José obedeceu todas as direções que o anjo deu para ele. Não fique com Maria, ele ficou. Vá para o Egito, ele foi. Volte para Galileia, para Nazaré, ele voltou. Porque ele era homem obediente. Quando eu e você somos obedientes àquilo que nos é ordenado debaixo de uma direção de Deus, nós fazemos a diferença na vida das pessoas. Deus não quer que você seja um pai e uma mãe, um homem, uma mulher, um filho, um servo, segundo aquilo que o mundo impõe que você seja. Os parâmetros que estabelecem a sua obediência, ou a forma como você deve praticar a sua paternidade, a sua maternidade, a sua hombridade, não é estipulado pelas regras conduzidas pelo mundo, ela é estipulada e direcionada pelo próprio Deus, para que você seja bem sucedido em todas as coisas.
texto que a irmã Regina leu aqui em homenagem ao Pai, se nós voltarmos um pouco, entendemos o contexto de Deuteronômio, depois formos lá para o capítulo 28, a Bíblia vai dizer que aqueles que obedecem são bem-aventurados, são abençoados. O que eu atendo com isso? Que quando eu obedeço, eu sou abençoado, porque a obediência gera bênção. A Bíblia diz que Deus ele não quer sacrifício, Ele quer obediência. Porque quando eu obedeço, eu cumpro a vontade de Deus como pai, eu cumpro a vontade de Deus como mãe, eu cumpro a vontade de Deus como homem, eu cumpro a vontade de Deus como mulher, como filho, como servo, como empregado, como patrão. Quando eu obedeço, eu faço a diferença na vida das pessoas, porque eu não vivo por aquilo que eu acho, eu vivo por aquilo que Deus fala ao meu coração. Que nessa manhã, você que está aqui, você que nos assiste, possa dizer: Senhor, que eu possa ser um homem, uma mulher, um filho, um pai, uma mãe melhor. Se você não conseguiu até hoje, não tem problema, é daqui para frente. Senhor, me perdoa do que passou, daqui para frente muda a minha história, me ajuda a fazer a diferença na vida dos meus filhos, me ajuda a fazer a diferença na vida das pessoas que me rodeiam, que estão comigo, me ajuda a fazer a diferença na vida dos meus pais, se você é filho, me ajuda a fazer a diferença, aonde quer que eu esteja, para a glória do teu nome. Me ajuda, Senhor, a te temer com toda a minha força, com tudo que sou. Me ajuda, Senhor, a ser responsável naquilo que o Senhor está me dando e me confiando. Me ajuda, Senhor, a te obedecer, custe o que custar, para que eu possa fazer a diferença na vida dos meus filhos, para que eu possa fazer a diferença na vida dos meus amigos, para que eu possa fazer a diferença na vida da igreja, para que eu possa fazer a diferença dentro do meu trabalho, para que eu possa fazer a diferença na vida dos meus pais. Porque talvez você está aqui nesta manhã e todo mundo na tua casa não conhece Jesus, só você, mas você tem a oportunidade de ser a diferença dentro daquele lugar, para que as pessoas através da tua vida conheçam a Cristo. Jesus cresceu, Jesus se tornou homem, Jesus cumpriu o propósito pelo qual ele foi enviado, mas existiu na vida de Jesus um homem que cuidou dele. O que você tem feito para que através da tua vida Jesus se torne conhecido? O que você tem feito para que através das suas práticas, das suas condutas, daquilo que você é e você tem feito, Jesus possa se tornar conhecido na vida das outras pessoas? Que eu e você possamos fazer a diferença, através daquilo que o Espírito Santo está nos direcionando, para que Jesus seja visto em nós, e através de nós, e Deus ser glorificado na nossa vida, em nome de Jesus. Você crê nisso? Você recebe? Louvado seja Deus. Se coloque de pé nesta manhã, eu quero orar pela tua vida. Se nós seguirmos, nós não vamos saber exatamente como foi o final da vida de José. Mas alguns historiadores, eles acreditam que José morreu antes de Jesus. Por isso Jesus, ele assume a responsabilidade da casa, dos irmãos, da própria mãe. No entanto, as poucas passagens que nos fala de José, nos mostra um homem temente a Deus, responsável com aquilo que lhe foi dado e obediente à palavra de Deus. Como eu disse no início, não é um personagem que nós costumeiramente ministramos, de um modo geral, os pregadores, mas que na sua pouca passagem pela palavra de Deus, ele nos ensina, por intermédio da revelação do Espírito Santo, a como fazermos, a diferença naquilo que nos foi confiado e naquilo que nós podemos fazer para a glória de Deus. Feche seus olhos. Pai, nós te louvamos nesta manhã, nós te agradecemos, Senhor, por aquilo que o Senhor falou aos nossos corações. Nós te louvamos, Senhor, e te bendizemos, porque o Senhor tem cuidado de nós, e o Senhor, ó Deus, confiou tantas coisas nas nossas mãos, filhos, filhas, ministérios, funções, igreja, tantas coisas nos foram dadas, ó Deus,
mas que o Senhor não nos desamparou para a condução delas. Antes o Senhor nos disponibilizou o Teu Espírito Santo, para que nós não sejamos apenas mais um pai, mais uma mãe, mais um homem, mais uma mulher, mais um pastor, mais um servo. O Senhor nos encheu do Teu Espírito Santo para que nós sejamos tudo isso, da forma correta, para a glória do Teu nome. Espírito Santo, nos ajuda a Te temer, nos ensina a ter intimidade contigo cada dia mais, por intermédio da leitura da palavra, da busca pelo Senhor, da consagração, da vida de oração, da leitura. Nos ajuda, Deus, a sermos responsáveis com aquilo que nos foi confiado, de modo que sejamos exemplos. Espírito Santo, nos ajuda a sermos obedientes à direção do Teu Espírito Santo. Que aquilo que o Senhor tem nos direcionado como esposo, como pai, como mãe, como esposa, como filhos, como servos, como empregados, como patrão, seja o que for, que nós sejamos sensíveis à voz do Teu Espírito Santo, e que nós cumpramos, Senhor, para que façamos a diferença na vida dos nossos filhos, para que façamos a diferença na nossa casa, para que façamos a diferença na vida dos nossos pais, para que façamos a diferença na vida dos nossos amigos, para que façamos a diferença nos lugares aonde o Senhor nos insere, para sermos a manifestação da Tua glória. Senhor, nós entendemos que tudo aquilo que o Senhor nos confia, inclusive os nossos filhos, eles não são nossos, mas tudo é do Senhor. E a nossa responsabilidade, a nossa função, ó Deus, é sermos um instrumento na vida destes, para a manifestação da Tua glória, para que o nome de Jesus se torne conhecido através das nossas vidas, na vida destes, para que geremos, ó Deus, filhos de filhos, ainda melhores e mais tementes e mais obedientes e mais responsáveis com as coisas do Senhor. Senhor, nos ajuda a fazermos a diferença, nos ajuda a cumprirmos a Tua vontade. Senhor, nos ajuda a deixar um legado neste tempo, para que o nome do Senhor seja glorificado nas nossas vidas, para que o nome do Senhor seja glorificado através das nossas vidas, e que aquelas pessoas, ó Deus, que o Senhor colocou nos nossos caminhos, sejam filhos, sejam amigos, sejam pais, sejam, Senhor, quem for, que nós possamos, ó Deus, ampará-los, direcioná-los, capacitá-los a dar sequência àquilo que o Senhor tem confiado na face da terra, a Tua igreja. Pai, que nós sejamos bênção, que nós não sejamos pedras de tropeço, mas que nós sejamos um instrumento para a glória do Teu nome, fazendo a diferença nesse tempo, para que o Senhor seja glorificado, Senhor, conhecido e exaltado ainda mais, em todo o tempo, na nossa casa, nos nossos filhos, na nossa família, e aonde quer que nós estejamos. Em um nome de Jesus nós oramos e Te agradecemos. E se você quer comigo, diga bem forte amém, e aplauda Ele, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Você crê? Você recebe? Aleluia. Que nós possamos ir embora debaixo dessa palavra, que nós possamos fazer a diferença. Deus está nos dando, através dos nossos filhos e daqueles que estão nos nossos caminhos, a oportunidade de nós fazermos a diferença e tornar pessoas diferentes para a glória de Deus. Que você pegue essa oportunidade e viva o melhor de Deus na tua vida. Amém? Aleluia. Agora eu vou liberar você para o seu almoço de domingo, seu almoço Dia dos Pais. E eu e o pastor está aqui, o Paulo, o Oséias. Estamos disponíveis, irmão. Somos todos pais. Estou brincando. Deus abençoe a tua vida. Obrigado por você ter vindo. Obrigado você que esteve conosco até agora. Um domingo de bênção para a tua vida e uma semana de vitória. Acompanhe a gente, 18 horas nós estaremos juntos. Você que está em casa, 18 horas nós aguardamos você para um tempo de bênção, de louvor e adoração e uma palavra de Deus para o teu coração. Aguardamos vocês quarta-feira
nossa quarta-feira de milagres aqui, agosto de milagres, experimentando o sobrenatural. Estenda a tua mão. Pai, nós te louvamos nessa manhã, te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor nos proporcionou, Pai. Te agradecemos pelos louvores que pudemos entoar, te agradecemos, ó Deus, pelas orações que pudemos, ó Deus, entregar diante do Senhor, pela palavra ministrada ao nosso coração. Te agradecemos por cada vida que chegou, te agradecemos por cada vida que esteve conosco, ó Deus, através da tua casa, do teu carro, do teu trabalho, até mesmo de hospital. Te agradecemos por aqueles que trabalharam nesta manhã. Te agradecemos, Senhor, pelo pastor desta igreja, pastor José Roberto, e toda a sua família. Senhor, te agradecemos pelos pais, pelos chefes de família, por estes homens que o Senhor escolheu e confiou, Pai, tamanha responsabilidade, mas deu a unção e o poder do teu Espírito Santo para que façamos a diferença nesse tempo. Abençoa o teu povo, Pai, em o nome de Jesus, e que o amor do Senhor, que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com a nossa vida, com a nossa casa e com toda a nossa família, hoje e para todo sempre. E você que crê comigo, diga bem forte amém, e vá debaixo da paz, e Deus abençoe tua vida.